Vamos lavar o mundo com sons. Eu sou Yuri Matias e essa é a oficina de violão de acompanhamento. E vai ser disponibilizada no Instagram, no YouTube e no Facebook. Esse projeto seria uma live, né? Seriam aulas através de lives. Entretanto, para garantir a qualidade da transmissão, a qualidade do vídeo e do áudio, para garantir que não haverá interrupção nenhuma, as aulas estão gravadas e serão disponibilizadas nesses veículos. Quaisquer dúvidas podem tirar comigo por qualquer uma dessas 3 vias, no Instagram e no Facebook através de mensagem, ou podem comentar na publicação, e no YouTube através do chat, quando estiver ao vivo, ou através dos comentários depois que o vídeo estiver postado, tá bem? Eu sou Yuri Matias e a minha história começa em Mossoró. Eu sou de Natal, morei 9 anos em Mossoró e foi lá que eu tive os primeiros contatos com a música. Foi lá que eu comecei a tocar, tentei estudar no conservatório e passei por lá algumas vezes, mas não cheguei a fazer um curso de violão lá. Fui aprendendo, tocando com outros músicos e sempre reparei muito na função de acompanhar. Lá já toquei com alguns cantores e cantoras, algumas bandas e algumas situações onde o violão era o único instrumento harmônico disponível. Depois eu voltei para Natal, fiz faculdade, o curso de licenciatura em música e o curso técnico de guitarra elétrica. Também nessa altura eu estudei harmonia funcional com o professor Manoca Barreto. E lá com ele eu aprendi muito sobre a importância dos contextos harmônicos nas músicas quando a gente vai tocar. São observações que a gente pode fazer que muito vão nos auxiliar a desenvolver melhor nossa maneira de tocar. E depois de terminar os cursos que eu fiz na UFRN, eu dei aula aqui em Natal, fui professor da rede pública e da rede privada de ensino, professor de música, de aula de violão, de prática de conjunto, aula de musicalização, e depois morei em Portugal durante 7 anos, onde também trabalhei como músico, tocando, acompanhando, gravando, e fui professor de uma escola de artes, a Escola Palco Central, onde dei aula de violão e guitarra, formação musical, prática de conjunto e tinha uma aula deles que eles chamavam de harmonia, né, de maneira geral. E eu dei aula dessa disciplina lá também. Então, depois volto para Natal e venho a desenvolver meus trabalhos por aqui. Eu sempre observei essa característica do acompanhamento, sempre me fascinou muito. E como eu me deparei com muitas situações onde o violão era o único instrumento harmônico, ou seja, não havia um baixo, não havia um piano, não havia outro instrumento, os acordes eram tudo responsabilidade do violão. E eu logo percebi que funcionava de uma maneira quando eu tocava sozinho, com um cantor, cantora ou com um instrumento melódico, ou mesmo me acompanhando, e funcionava de outra maneira quando eu tinha, fora o violão, uma bateria, um saxofone, uma cantora, os 3 juntos, mas o único instrumento harmônico era o violão. O que eu quero dizer com isso? Quando eu tinha que tocar sozinho, eu tinha que pensar de uma maneira. Quando eu tinha que tocar em grupo, eu tinha que pensar de outra. Por exemplo, com bateria, se eu fizesse somente ou se fizesse somente Então, aqui eu toquei 2 situações, é como eu vou chamar, situações harmônicas. A primeira, uma situação maior, no sentido de que girava em torno de um acorde maior, que era Dó. Depois desse Dó, eu toco Lá com sétima, depois Ré menor com sétima, depois Sol com sétima e Dó novamente. E era um ritmo mais parecido com samba. Depois eu toquei uma situação menor, ou seja, onde o acorde de referência era Lá menor, e aí eu toquei Si meio diminuto e Mi com sétima. Você já vai entender por que escolher desses acordes. Mas o que eu quero ressaltar aqui
é que eu tenho uma opção de tocar, como eu toquei há pouco, mas tenho uma opção de colocar um pouco mais de informação que em determinados contextos pode vir a ser muito interessante. Tanto no contexto de tocar com outros músicos, bateria, um instrumento de sopro, uma cantora, como num contexto de tocar sozinho com esse instrumento solista ou a voz, e você poder criar contextos diferentes. É aí que tem base o violão de acompanhamento. E nessa primeira aula, a gente vai passar um pouco por algumas informações que são pertinentes a essa construção. Informações que eu vou sempre mencionar aqui, vou sempre falar, e é importante você ter em mente. Mostrando novamente aqueles dois exemplos, o primeiro que era Dó, lá com sétima, Ré menor e Sol. Eu vou falar sobre algumas informações aqui, vou usar algumas nomenclaturas que, se você não conhece, eu recomendo que você procure material em torno disso. Essa oficina é para quem já toca o instrumento, não precisa ser um exímio violonista, mas para quem já tem algum conhecimento nessa área, conhece acordes maiores, menores, tríades e tétrades, para que a gente possa aproveitar da melhor maneira possível. Se você não sabe por onde começar, envia uma mensagem para mim, que eu vou te indicar material, a gente pode trocar umas informações e você vai poder aproveitar da melhor maneira possível essa oficina, tá bem? Mas vamos lá. Eu vou falar primeiro sobre a utilização de recursos como o movimento do baixo. O que é isso? Imagina, eu toquei aquela primeira progressão, ou o primeiro grupo de acordes, que era... Eu posso tocar assim? Não sei se você percebe a diferença, mas agora eu toco tônica e quinta, tônica e quinta, tônica e quinta, tônica e quinta. Quando eu digo tônica e quinta, eu me refiro à primeira nota do acorde que eu estou tocando e o quinto grau dessa nota, ou seja, a quinta desse acorde, certo? Só falando rapidamente sobre tríade e tétrade, tríade é um conjunto de notas tocadas simultaneamente que tem 3 sons. E tétrade, mesma coisa, só que tem 4 sons. A tríade vai apresentar tônica, terça e quinta, e a tétrade vai apresentar tônica, terça e quinta, novamente, mas vai ter o acréscimo da sétima, certo? Pensando de uma maneira bem básica e bem rápida, Dó maior, por exemplo, a gente vai ter a primeira nota, a terceira nota e a quinta nota, no caso da tríade. Então a gente vai ter Dó, que é a primeira nota, Mi, que é a terceira, pensando em Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó é a primeira, Ré é a segunda, Mi, que é a terceira, Fá é a quarta, Sol é a quinta. Então, as notas que nós queremos são Dó, Mi, Sol. E assim, temos a tríade e Dó maior, certo? Como eu disse há pouco, a tétrade vai acrescentar a sétima. Então, a sétima de Dó seria Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Ok? Então, é esse raciocínio. Por que é importante a gente pensar em tríade e tétrade? Porque essas notas nos acordes vão sempre cair bem, porque fazem parte dos acordes, tá bem? Então, se você domina esse conhecimento, se você conhece essa informação, fica mais fácil de você fazer um trabalho bacana no seu violão de acompanhamento, tá bem? Então, vamos lá. Vou mostrar mais uma vez esse mesmo contexto. Aqui, quando eu toco Sol com sétima, eu uso todos os dedos para fazer o acorde. Então, quando eu vou fazer o movimento do baixo, eu acabo suprimindo o som do acorde. Isso é uma coisa que você tem que ter em mente. Às vezes você tira um pouco da informação da levada, da batida que você está fazendo, para privilegiar o movimento do baixo que vai lhe dar um preenchimento que naquele momento pode ser interessante. Por que eu digo naquele momento? Porque você pode ter informação, mas você precisa saber usar a informação. Se você toca a música toda do mesmo jeito, com a mesma intensidade, ou seja, com a mesma força, e toca a batida do mesmo jeito, a levada do mesmo jeito, você vai ter um resultado. Se você faz escolhas entre as maneiras que você vai tocar durante a música toda, aí você tem uma coisa chamada interpretação. E isso traz para você, eu digo com alguma experiência, vai lhe trazer uma sensação bacana, uma sensação interessante. E, poxa, isso tá cada vez mais interessante. Será que eu posso experimentar de outra maneira? E você vai sempre
buscar maneiras interessantes de fazer. E nesse processo, você vai construir a sua maneira de acompanhar, certo? Ok. No segundo exemplo, eu toquei Lá menor, Si meio diminuto e Mi com sétima. Por que eu disse que era a situação menor? Porque agora o nosso acorde de referência é Lá menor. Só explicando isso que eu chamo de referência, é como se fosse a tonalidade em que a progressão, em que o conjunto de acordes está construída. Não necessariamente o primeiro acorde e o último acorde de uma música ou de um trecho musical significam que aquele trecho está, ou aquela música está naquela tonalidade. Mas nesses dois casos que eu estou mostrando, sim. Mais uma vez, mais informações sobre a harmonia você pode adquirir através de outras vias. Mas, voltando para o nosso exemplo, aqui no Lá menor, depois Si meio diminuto e Mi7, eu posso fazer como fiz a primeira vez. Essa é uma batida de shot. Que eu fiz muito simples, a gente também vai ver no nosso conteúdo da oficina. Vamos falar sobre 5 ritmos brasileiros, esse é um deles. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é mais uma vez o movimento do baixo. Veja, pensando agora naquele movimento que eu falei, tônica e quinta. Então, esse movimento já traz outra informação, já traz outra sensação do caminho musical que você está fazendo, né? Da maneira como você está tocando. Então, essa é uma das abordagens que eu vou falar, que eu vou trazer para a nossa oficina. Você vai me ouvir falar muito sobre o baixo, como eu disse, que é a nota mais grave do acorde, ou as mais graves possíveis no acorde, e isso geralmente vai acontecer entre essas 3 cordas de cima, os bordões. E você também vai me ouvir falar sobre notas da ponta. O que são notas da ponta? São as notas mais agudas possíveis nos acordes. Por exemplo, no Dó maior, eu posso acrescentar várias notas, mas aqui nessa informação, a nota mais aguda que eu tenho é o Mi. Então eu digo, você vai me ouvir dizer, que a ponta está em Mi. Por exemplo, assim, você vai me ouvir dizer que a ponta está em Sol, ou seja, a nota mais aguda está em Sol. Então, atenção a essas informações, porque elas serão recorrentes nas nossas aulas, tá bem? Do mesmo jeito que nós podemos fazer o movimento do baixo como fizemos. Agora eu mudei, já não toquei a quinta, toquei a terça. Nós podemos acrescentar informações na parte mais aguda do acorde, ou seja, nas pontas. Certo? E aí você vai me ouvir dizer que tem notas na ponta, tá? Ok. Como eu disse, eu vou precisar que você tenha alguma intimidade com informações sobre a escala, pelo menos a escala maior, e os arpejos. O que isso significa? Mais uma vez vamos pensar no exemplo em Dó. Eu vou trazer aqui para a oitava casa, certo? Sexta corda, para mostrar esse exemplo da escala de Dó. Veja, Dó, Ré, Mi, Fá, perdão, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Eu toquei o Fá sustenido porque tem a ver com a minha maneira de pensar sobre notas acrescentáveis ao acorde, como por exemplo a 11ª aumentada. Mas isso é outra informação que mais para o final da oficina eu vou passar por alto e vai ser interessante. Então, como eu disse há pouco, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Certo? As notas da escala Dó maior. Imagina, essas 7 notas eu posso tentar utilizar no contexto de Dó maior. Como assim? Imagina, falei Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, não é isso? Agora, eu mostrei esse exemplo aqui, mas você deve procurar pensar nessas notas ao longo do instrumento. Não vai dar tempo da gente ver nessas 8 aulas um estudo voltado só para o braço do instrumento, para que você conheça as notas.
toda a região. Até porque esse é um estudo, como a música de maneira geral, constante. Você vai passar a vida toda estudando assim. Mas se você puder pensar nisso, vai te ajudar bastante. Porque você pode tocar dó aqui, pode tocar assim, pode tocar dó aqui, e aí você vai precisar das informações de dó por aqui. O que que isso significa? Veja. Dó maior. Eu dei há pouco tempo esse exemplo tocando uma levada de samba. Imagina que eu vou tocar agora um samba de roda que só tem essa harmonia. Acontece quando você vai tocar um samba, né, de partido alto, um samba de roda, ele é muito comum você ter o que popularmente chamam de quadrado. Então você vai ter esses 4 acordes repetindo: Dó, Lá com sétima, Ré menor, Sol com sétima. O tempo dos acordes pode ser dobrado, ou seja, pode ser 2 compassos para cada acorde, pode ser 1 compasso para cada acorde. Enfim, vai depender de cada música. Pode não ter o Lá com sétima, ter só o Ré, o Sol e o Dó, enfim. Tá? O que eu quero com isso é mostrar para você que o violão de acompanhamento passa por aqui. Imagina que eu vou tocar uma música assim, ela vai começar e eu vou fazer. Estou só eu e a cantora, o solista, e eu posso criar um ambiente favorável. Eu vou começar sozinho e penso na introdução que é. Você usa essas notas para criar um caminho que vai ser interessante para você e que vai trazer um ambiente para a música antes dela começar, tá bem? Pode ser também no meio, imagina que fez a música toda e ela vai terminar aqui. Aí você tem o espaço do violão. Eu usei aqui outros acordes que não os que eu estava mostrando. Já explico por quê. Eu usei uma inversão, que foi Dó com baixo em Mi. Depois usei um acorde de empréstimo, que foi Mi bemol diminuto, para cair no Ré menor, depois Sol 7 e Dó. Como eu disse há pouco, essas informações você pode adquirir fazendo um estudo voltado para a harmonia, tá bem? Aqui no violão de acompanhamento, eu não vou usar o nosso tempo para explicar a origem de acordes de empréstimo ou substituições, não. Eu só vou mostrar exemplos e vou construir as nossas aulas em torno de 5 ritmos, que são baião, shot, bossa, samba e jexá, tá bem? Por que eu escolhi 5 ritmos? São 5 ritmos de música brasileira presentes em um universo, uma gama rítmica do universo brasileiro musical e que você pode se safar muito bem, eu diria. Né? Você pode lidar com muitas situações onde você precisa acompanhar se você conhece esses ritmos, né? Já pode ajudar bastante. Tá? Então, as nossas aulas vão passar por esses caminhos. Eu preciso que você tenha essas informações. Eu falei sobre a escala maior para dizer que as notas poderiam ser usadas em situações nos acordes. Agora, sobre os arpejos, nós vamos utilizar também para situações assim, mas podemos tê-los em mente como ponto de partida do nosso movimento do baixo. Como assim? Imagina, eu vou dar um exemplo.
De novo, pensando no Dó, Lá 7, Ré menor e Sol 7, eu gosto de pensar no que o baixo faria, né? Mesmo que o baixista não fizesse as escolhas que eu vou fazer, mas eu gostaria de pensar o que eu faria se fosse eu o baixista. Então eu tenho aqui essa harmonia. Se fosse só o baixo, o que eu fiz aqui? Eu toquei tônica do Dó maior, terça maior, quinta justa. Depois, tônica do Lá, terça maior e já fui para o Ré menor, onde eu toquei tônica, terça menor, quinta justa. Depois para o Sol, terça maior e Dó, que já é outro acorde. Por que eu disse que era importante os arpejos? Imagina, você conhece os arpejos dos acordes. Dó maior, por exemplo. Tônica, terça, quinta, tônica. Sol maior. Tônica, terça, quinta, tônica. Lá maior. Tônica, terça, quinta, tônica. Ré menor. Tônica, terça menor, quinta, tônica. A digitação é a sua escolha. Eu procurei uma digitação que nesse momento me pareceu mais didática, para te mostrar que essa informação simples já traz um colorido bem interessante para o nosso acompanhamento. Veja. Pronto. Eu acrescentei uma informação que foi um cromatismo aqui, do Sol para o Lá, e depois eu toquei esse Sol 7 aqui, é Sol com sétima na mesma. A diferença é que foi em outra região, não é assim? Foi mais agudo. Essa tônica veio para cá e o acorde eu formei aqui, né? Tem outra sonoridade, mas são as mesmas notas, né? Tem outro timbre. Seguinte, vamos pensar sobre essa linha de baixo, né? Você pode acrescentar as notas do arpejo como eu fiz, mas você também pode pensar naquilo que eu falei há pouco, sobre as notas da escala do campo harmônico em questão, da tonalidade em questão, ou dessa situação em questão que é Dó, certo? Gira em torno de Dó maior. O Lá com sétima vai ser um acorde que vai apresentar a nota Dó sustenido, que por sinal não está na escala de Dó maior, mas que vai caber aqui numa passagem, sobretudo quando você tocar o Lá com sétima. Então, esse tipo de aplicação é o que vai fazer do seu violão de acompanhamento um caminho diferente do que você vinha fazendo antes, tá bem? Falei sobre essa situação do Dó, falei sobre o arpejo, falei sobre a escala maior. Agora eu vou voltar na situação do Lá menor, que nós podemos fazer semelhante, veja. Eu acrescentei aqui o Sol sustenido, que é a terça maior do Mi com sétima. Acrescentei um movimento aqui no Lá menor, que é que eu toquei Fá, Mi, Dó, Si, Lá, que estão no contexto de Lá menor. Sobre o contexto de Lá menor, duas coisas. Uma, você tanto pode pensar viu que eu comecei em Dó maior, mas acabei em Lá, né? Na nota Lá. Para dizer que você pode pensar como Lá menor natural, que apesar de nem todas as notas aqui estarem tão em acordo, por exemplo, com o Mi com sétima, mas você vai ter já um caminho, né, de notas bem interessante.
Nessa situação, como temos o Sol sustenido, eu gosto de pensar, por exemplo, assim, partindo do Lá. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Sol sustenido, Lá. E aí você tem certo? Seguinte, a gente vai falar com calma sobre essas informações. A gente vai desenvolver passo a passo todas essas informações e você não precisa se preocupar com o acúmulo de conteúdo. Mas você precisa ter em mente que cada aula vai trazer informações que vão se somando, fazem parte do conteúdo acumulativo, tá? Tudo que eu falei aqui até agora, a gente vai ver parte a parte, aula a aula, mas é importante você ter em mente essas informações, certo? Outra coisa que a gente vai falar sobre intensidade, né? O que isso significa? A maneira como nós vamos tocar, a dinâmica. Desde tocar um pouquinho mais baixinho, mais fraco, a tocar meio termo, a tocar mais forte, tá? Por quê? Olha a diferença. Esses recursos, note que eu toquei muito baixinho, depois um pouquinho mais forte e depois o que seria fortíssimo, né? Esses recursos são muito importantes no acompanhamento, certo? Também vou dar exemplos ao longo das aulas, mas eu preciso que você tenha em mente isso quando eu falar em interpretação, em dinâmica, tá? Que não sejam termos estranhos a você, que você tenha situado na sua mente o que isso significa e tenha alguma intimidade. Mais uma vez, a oficina não é voltada para esses recursos especificamente. Se você quer estudar isso mais a fundo, a gente pode falar e eu te indico material. Mas você precisa dessa informação para ir passando pelas aulas, tirando o melhor proveito possível, certo? Então, a gente vai trabalhar, além das dinâmicas, dedilhada e batida, como eu falei, não é? Então, convém você ter pelo menos exercícios básicos à mão, como digitações, né? P-I-M-A, P-A-M-I, P-I-M-A-M-I e P-A-M-I-M-A, tá? Isso já vai ajudar bastante. Você pode fazer um exercício super simples, por exemplo, pega o acorde diminuto aqui na quarta, com a tônica na quarta corda, lá na primeira casa, e você pode fazer esse exercício aqui, ó, sempre antes de começar a estudar os exemplos que a gente vai ver e no seu dia a dia, se lhe servir. 4 vezes, aí muda de acorde. 1, 2, 3, 4 e muda de acorde. 2, 3, 4 e muda de acorde. E aí você pode fazer isso o dia todo, se quiser, brincadeira. Mas o importante é, pegou nesse exercício, você tanto pode praticar os grupos diferentes de dedilhados, eu fiz P I M A, você pode fazer P A M I também. 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e mudou. Isso. Pode ir ao longo do braço todo e voltar. Quanto tempo você tiver disponível para estudar isso, melhor. Depois, os outros dois grupos. Mudou. Mudou. 1, 2, 3, 4. Mudou. E assim sucessivamente. E o outro grupo, o último. E assim sucessivamente. Aí
voltando naquela parte que eu falei há pouco, da dinâmica, você pode pensar, eu vou estudar dinâmica, vou estudar aí esse exercício com dinâmica. E aí eu vou voltar no primeiro exemplo, na digitação PIMA. Imagina que você pode fazer esse estudo assim. Certo? O que eu quero dizer com isso? Quando você for estudar, você pode já trazer para o seu cronograma de estudo esse estudo de dinâmica. Ele é muito importante, porque ele vai fazer diferença no seu acompanhamento. Falei sobre a dinâmica, falei sobre o dedilhado. Sobre a batida, a gente vai fazer durante as aulas, quando a gente for estudar, por exemplo, o Ijexá, o Baião, né? Que a gente vai trabalhar com levadas ou batidas, como você preferir chamar. A gente vai precisar que você tenha alguma intimidade do movimento do polegar nos bordões e do indicador médio anelar nas primas, certo? Então, se você puder desenvolver, se puder juntar o tempo para fazer esses exercícios, vai te ajudar. Também os exercícios de digitação são muito importantes. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 4, 1, 3, 4 e 1, 2, 4 com intervalo do tom. Por que isso é importante? Mesmo que você não venha pensar muito em escalas porque você está acompanhando, esses movimentos ajudam muito no próprio acompanhamento. Às vezes, por exemplo, com um instrumento solista, um instrumento melódico, como o saxofone, flauta e afins, você pode fazer um trecho, uma parte, uma frase, um motivo, um riff, uma melodia junto com outro instrumento para criar um colorido no arranjo, né? Então, é importante você ter essa mecânica trabalhada da mão esquerda e da mão direita, que é quem vai atacar as cordas para isso. E aí, duas coisas importantes sobre a mão direita. Tanto a técnica IM, para você tocar quanto o polegar, para você fazer a mesma coisa, mas com outro tipo de dinâmica. Veja, eu já trouxe para cá uma outra, posso chamar de técnica de interpretação, que é a palma da mão aqui segurando as cordas para obter esse som. Desculpa, eu comecei tocando com o IM e na verdade o que eu queria era tocar com o polegar. Estou falando disso porque isso vai lhe ajudar muito também na sua interpretação, na sua maneira de tocar, certo? Por exemplo, o movimento do baixo, como eu falei há pouco, né? Eu já me deparei com situações assim, estava tocando às vezes em grupo, onde o único instrumento harmônico era o violão, e às vezes sozinho. E sempre tive bom retorno, né? Das pessoas com quem eu estava trabalhando sobre essa maneira de fazer isso. Eu estava lá. Aí queria uma dinâmica maior, eu fazia. Certo? Então, você pode utilizar também essa maneira de tocar, né? Abafando, tocando com o polegar. Também é uma coisa que pode vir a ser utilizada aqui nas nossas aulas e que é importante você pensar sobre isso, tá bom? Você trabalhar um pouco isso em casa. Que mais? Voltando naquela questão da harmonia, eu falei sobre os campos harmônicos, né? Sobre a importância de você ter esse conhecimento, mas
mais especificamente, também é importante você conseguir tocar os acordes, importante para a nossa oficina, você conseguir tocar os acordes em regiões diferentes e também conhecer inversões, tá? Eu vou falar um bocado sobre essas coisas nas aulas, mas, como eu disse, não vou aprofundar especificamente nenhum desses assuntos. Posso indicar material para isso e você vai em busca. Mas se você tem esse conhecimento, já vai te ajudar bastante, entende? Imagina o que isso significa. Você saber que a primeira inversão de Dó é Dó com baixo em Mi, a segunda é Dó com baixo em Sol, né? A terceira é Dó com baixo em Si. Isso para que você não ache estranho quando aparecerem situações como essa que eu mostrei há pouco. Aí, Mi, 7, Mi com sétima com baixo em Sol sustenido, certo? Ou Lá com sétima com baixo em Dó sustenido, Sol com sétima com baixo em Si, e assim vai. Ré menor com baixo em Fá, desculpa, Ré menor com baixo em Lá, que também poderia ser Fá com baixo em Lá, tá bem? Essas informações são pertinentes. Por fim, a nossa oficina vai girar em torno dessas informações que eu passei e, como eu disse, você vai aprender 5 ritmos aqui, que são baião, shot, samba, bossa e jexá, certo? A gente vai trabalhar esses ritmos numa perspectiva simples, de uma maneira simples de interpretar, uma perspectiva básica desses ritmos, mas que você pode desenvolver, que você pode trabalhar, que você pode utilizar para construir a sua maneira de acompanhar. E mais para o final da oficina, nós vamos ver, vamos aprender a olhar para a música com começo, meio e fim. De uma maneira bem resumida e bem direta, é isso. O que significa isso? No começo dessa aula, eu toquei uma melodia com os acordes, né? Pronto. Eu escolhi esses acordes, né, que fazem sentido harmônico, porque estabelecem relações de acorde dominante e acorde de chegada, o acorde de resolução. E por isso, dependendo do conhecimento que a pessoa tenha, causa uma impressão de que aquilo conta uma história curta, mas conta começo, meio e fim. Se você começa a olhar para a música, para as informações musicais de maneira geral, pensando que elas podem ter, não são obrigadas, elas podem ter começo, meio e fim, você começa a se comportar de uma maneira diferente quando você vai tocar. Isso aqui eu criei como introdução para uma música que eu toco, que mais adiante eu vou falar para você. E eu uso isso como introdução para começar a música. Depois eu toco a música toda. E quando chega ao final dela, eu volto para essa introdução, só que com variações que trazem para a música um conjunto de informações como se fosse o que a gente chama de intermédio, né? De informação que fica pelo meio. Poderia ser um solo, um improviso, não deixa de ser um solo porque é o momento em que eu fico sozinho, mas poderia ser um improviso e não é. É uma ideia toda construída, toda pensada antes, toda feita com os acordes e com a melodia, para depois trazer a música de novo para o começo dela, só que já num ponto do meio para o final, certo? Por que eu estou falando sobre isso? Porque isso também faz parte do violão de acompanhamento. E a gente vai falar sobre isso na oficina, numa aula dedicada a isso. Que é, a partir do conhecimento harmônico que você tem, a partir do conhecimento melódico e, claro, rítmico, você consegue criar situações que vão trazer para a música uma introdução, um final, um intermezzo, ou seja, uma informação no meio, enfim. E essas informações, a maneira como você as organiza,
classifica um arranjo, certo? E quando você começa a desenvolver a capacidade de construir arranjos, de construir começo, meio e fim para as informações musicais, para a música, para um trecho da música ou para a música toda, você também começa a criar. E a partir do momento em que você começa a criar, você está compondo. Então, essa é uma informação extra que eu vou trabalhar também mais perto do final, ou pelo menos introduzir esse assunto, para te mostrar que você pode compor com essas informações. Você deve estar pensando, meu Deus, é muita promessa para tão pouco tempo. Não. O que eu quero com essas 8 aulas é que você, agora na primeira aula, entenda o que a gente vai trabalhar. A partir da segunda até a 8ª, você faça um trabalho junto comigo para que você consiga tocar os 5 ritmos que serão abordados, para que você consiga perceber como desenvolver o movimento do baixo e as notas da ponta, para que você, depois dessas aulas, possa criar o seu caminho para acompanhar no violão. A partir daí, começar a construir os seus arranjos e, a partir disso, começar a compor suas músicas, se você tiver interesse. Enfim, esse é o objetivo da oficina de violão de acompanhamento. Ao final dela, você poderá acompanhar qualquer instrumento, ou voz, ou estar, né, tocando em conjunto, que ao longo das aulas também vou falando isso, porque não é porque você se tornou um acompanhador, ou seja, não é porque você melhorou a sua capacidade de acompanhar, que você perdeu a capacidade de tocar com outros músicos. Do contrário, eu acho que isso até ajuda. Acho que você começa a estar junto dos trabalhos, das bandas das quais você vai fazer parte, você começa a estar já pensando de outra maneira, já tocando com cuidado, já percebendo que o baixo está fazendo um movimento, que a bateria já está preenchendo o ritmo, então você pode tocar outra coisa. Certo? E imagina, eu fiquei tocando ali, pensando que alguém estava fazendo. E alguém estava fazendo. Não é? É como se nós estivéssemos. Desculpa. Eu costumo pensar no que acontece na música se esses outros músicos estivessem comigo, né? O baixista, né, tocando. E assim você vai construindo o seu caminho de acompanhar, pensando que outras informações podem ser trazidas para o seu instrumento, fazendo do violão um instrumento bem mais amplo, né, do que só a maneira tradicional, digamos assim, de tocar. Essa é a oficina de violão de acompanhamento. Você pode assistir aos episódios quantas vezes quiser, a cada aula. Elas vão estar disponíveis no Instagram, no Facebook e no YouTube. Você pode revisitar, você pode pausar, voltar, fazer como você quiser para salvar a sua aula, para assistir novamente, e você pode tirar suas dúvidas, você pode fazer perguntas através do chat no YouTube, através das mensagens pelo Facebook ou Instagram, e comentários também nos vídeos, tá bom? Nas postagens. Pode me procurar
que a gente adianta as suas dúvidas e o que eu puder ajudar, conta comigo, tá bem? Essa oficina é uma realização minha, eu sou Yuri Matias e ela tem patrocínio da Fundação José Augusto pelo Governo do Estado através da Lei Aldir Blanc, ok? Até a próxima aula, a gente vai estudar a batida do shot e vai aprender algumas informações sobre o movimento do baixo e como a gente pode organizar isso numa perspectiva de violão de acompanhamento à nossa maneira, tá bem? Até lá, grande abraço.